Gente, boa tarde. Agradecer mais uma vez a vocês a presença nesse nosso fim de semana, no nosso 5º Fórum SPED, tá? Agradecer também a todas as autoridades aqui presentes. Senhor Nilo da Receita Federal, muito prazer, muito obrigada por sua presença. O conselheiro Felipe, o conselheiro Zacarias, do CRC, agradecer a todos a presença. E a gente vai dar continuidade ao nosso 5º Fórum com a palestra do nosso querido Jonathan Formiga, os avanços e as inovações do SPED. Então, Jonathan Oliveira, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e é o supervisor nacional da escrituração fiscal digital das contribuições incidentes sobre a Receita, o nosso querido e amado FD Contribuições. Tá? Então, com a palavra, Jonathan Formiga. Vocês são os heróis. Eu estava vindo ainda há pouco comentando, tem que tirar o chapéu para quem em pleno sábado, no meio de feriado, né? E está saindo da sua rotina, agradável fim de semana, descanso e está vindo. Mas, mais do que heróis, vocês têm visão, né? Visão de que ou se atualiza ou a dinâmica dos acontecimentos atropela ou joga a pessoa para uma margem do rio que não é que a pessoa queira estar. Então a vida é muito isso, a vida é um constante processo de aprendizagem, aperfeiçoamento, transformação, não para. Quem pensa que a vida a gente nasce sem preocupação nenhuma quando é novo, depois vai crescendo, aí se preocupa só em passar no vestibular, depois em qual curso fazer, em emprego, e ter filho, não sei o que lá. A vida é uma dinâmica constante. Todos daqui já ouviram falar que não se deve se aposentar se for para ficar dentro de casa. Ou seja, existe quase que uma unanimidade de que ficar sem fazer nada faz mal à saúde física e mental. Então, óbvio que se está tendo a vida da pessoa uma certa dinamicidade, é porque isso faz bem. Tem uma teoria que mostra que a pessoa que come pouco vive mais. Porque isso é uma teoria já comprovada, é pesquisa comprovada, porque o organismo, o corpo humano, ele produz, ele tem uma capacidade de reação quando a pessoa não está comendo a quantidade mínima, então tem uma capacidade de reação para a questão de sobrevivência e recria células que normalmente não são muito requeridas. Então, são desses mistérios. Mas mostra o quê? Que tudo é muito dinâmico. A vida, o universo é muito... Até quando a pessoa deixa de fazer algo, existe uma reação favorável, como deixar de comer. A pessoa que come pouco, então vive mais. Óbvio que a gente sabe que quer comer muito, 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 a tendência de ter problema com saúde, né? É coisa que é antiga. Mas não vim aqui para falar de nutrição. Vou procurar fazer uma abordagem geral envolvendo o SPED. O ideal seria que essa palestra fosse a primeira do dia, ou de ontem à noite, ou a última. Mas, independente disso, serve para a gente fazer um feedback, um retorno, e vocês sintam-se à vontade para perguntar e interromper, certo? Parlamentar, eu vou logo dizer para vocês, não precisa, que eu dei centenas de palestras, eu sei exatamente o problema da classe contábil. Eu tenho uma filha, eu estava no 3º ano de contabilidade quando minha esposa engravidou, e eu larguei o curso, ela me obrigou a largar para ficar a noite em casa com ela, né? E aí, quis ir no destino, minha filha depois fez direito, eu orientei para fazer contabilidade. E ela trabalha no escritório de contabilidade com minha esposa. Então, eu tenho autoridade para saber as aflições da classe contábil. Certo? Não vou aqui dizer, tem parte do poder público é insensível às dificuldades, às limitações que encontra o profissional contábil. O SPED, eu estava até brincando, mas não deixa de ter um certo componente de realidade. Ele é um novo ambiente de trabalho, de interlocução no tocante à prestação de informação dos entes privados para o poder público, onde alguns ganham, todos ganham. Uns ganham dinheiro, outros ganham trabalho. Quem ganha dinheiro? Empresa que desenvolve sistemas, ganha. Consultoria, ganha. Quem ganha trabalho? Fiscal da Receita Federal, fiscal em geral e contador. Que o fiscal ele também tem que entender isso tudo, só que ele tem que entender
ele tem que ter dedo de barba, cabelo, bigode, depilação. O contador, se o escritório tiver só microempresa ou só atua no lucro presumido, ele pode limitar o campo de atuação ou de conhecimento, de aprendizagem dele. O fiscal não, ele tem que ter tudo, pior, ele está em 2017 trabalhando, 2014, 2015, você tem que ter a realidade presente e passada e está de olho no futuro, é uma loucura, então é ruim, só que a única diferença é que o fiscal tem o salário dele certinho no final do mês, concordam? Mas, na realidade, o problema que eu vejo dessa dita complexidade do SPED não é em relação ao sistema em si, que nenhum de vocês, a classe contábil, é uma classe bastante laboral, e eu digo, ninguém se furta ao trabalho, certo? Isso termina adquirindo ritmo como andar de bicicleta, não é? Intenso. A questão é que surgem novas demandas, novas complexidades que recaem sobre os clientes de vocês, vocês têm que executar, mas não há um reajuste dos honorários. Então a questão não é o trabalho em si, ninguém daqui foge do trabalho. A questão é a remuneração, é a contrapartida. A contrapartida não é contábil, mas profissional que está desequilibrada. Mas isso aí com o tempo tende a se normalizar. É o que todos esperamos. Não vou passar mais do que 1 minuto nessa tela, que você já viu essa tela umas 500 vezes. Mas só para mostrar a cesta de produtos do SPED, ok? Uns são documentos fiscais, que estão em destaque na cor verde, e o restante é a escrituração ou contábil ou fiscal, certo? Tem umas novas que vão nascer agora. Na verdade, a gente nem pode dizer que o E-Social vai nascer em janeiro de 2018, porque já nasceu, né? Na verdade, o nascimento é para o mês, julho, que vai ser disponibilizado, você deve ter visto aí com a Zenine, vai ser disponibilizado a versão em pré-produção, para a empresa começar a trabalhar. Porque chegar a dezembro, já tem que estar com cadastros, com as tabelas das iniciais, todo prontinho, porque digamos que o funcionário vai ter que trabalhar 1º de janeiro, toma uma cachaça grande dia 31 de dezembro e falte o trabalho no dia 1º de janeiro. E no 1º de janeiro o E-Social já vai estar no ar. Então vai ter que gerar um evento não periódico da ausência, da falta desse funcionário. Se ele não tiver cadastrado, não tiver feito o cadastramento prévio, vai dar pau. Ok? Só para dar um exemplo. Bem, aqui é só para ressaltar mais uma vez que tem um universo de pessoas jurídicas ou de entes com CNPJ que está ainda fora do ambiente SPED, certo? Praticamente é MEI. E tirante a situação que o Mastonelli já pontuou da microempresa, que tem investidor anjo, que está sujeita a ECD, as empresas optantes do recolhimento do Simples ainda está fora do ambiente digital, mas vai entrar. Isso aí é uma realidade inexorável, não tem como a gente querer se esconder embaixo do tapete e dizer, só vou trabalhar com microempresa. Então, a E-Social vai trazer elas para dentro do ambiente digital. A ECD, no caso de empresa, com investidor anjo, já vai estar dentro. Alguns estados já estão exigindo para a microempresa escrituração fiscal do ICMS e IPI. Certo? E a REINF também vai ser exigida. Então, é um cenário onde o raio de atuação do SPED vai se ampliar. Então, se nós exercemos uma profissão, nós temos, e não temos outra alternativa, ninguém vai deixar de ser contador para ser médico. Pode acreditar, mas não é o padrão. Então, a gente vai continuar sendo contador. Ou então, alguns continuam sendo auditor. Então, a gente tem que procurar conhecer, ter o rol de informações básicas, elementares necessárias para poder exercer a nossa profissão com o mínimo de insegurança. Ok? Aqui é importante dizer, eu já fui questionado várias vezes, o Tonelli deve ter sido também, né? O Tonelli é o pai da ECD, eu sou o pai da FD Contribuições e da FD REINF, só que a FD REINF depois de 3 meses eu caí fora e fiquei só com a FD Contribuições. Mas, a gente todo mundo fala, por que vocês fazem essa coisa complicada? Não é o jeito que faz, é a lei.
são os legisladores ordinários ou constitucionais que fazem. Ordinário que criou a lei, mas na verdade a gente vai na Constituição Federal, lá tem, no capítulo Sistema Tributário Nacional, desculpe, as incidências tributárias, sobre quais fatos, quais situações o poder público pode instituir tributo. E do rol de incidências tem 4 que se destacam. Tributação sobre lucros, certo? Aí tem o IRPJ com a CSL. Tributação sobre produção e circulação, movimentação física de bens industrializados e comercializados, IPI e ICMS. Tributação sobre receitas, praticamente são as contribuições sociais e o ISS. E tributação sobre remunerações. E a partir dessas incidências que a Constituição prevê, o legislador, no âmbito federal, estadual, municipal, institui os tributos. Com uma complexidade tal que, para apurar cada um desses tributos na complexidade da legislação, tem que ter uma ferramenta, uma plataforma que preveja toda e qualquer situação possível de ocorrer. Então, na realidade, as escriturações do SPED, quer seja a ECD com SF, FD Contribuições, social, FD SPED Fiscal, a complexidade é decorrente, é reflexo da complexidade da lei. Não tem uma única vírgula inventada por nós. Uma única. Tudo foi definido no sentido de conferir o quê? Todas as possibilidades de fatos que repercutem na base de cálculo de um tributo. É importante ficar claro esse sequenciamento. E, a partir exatamente dessas bases de incidências comuns, tivemos o quê? Escriturações também próprias para cada um. Eu já vi algumas vezes o seguinte questionamento: por que não se criou um SPED único? Porque é impossível. Não tem como, com base no nosso desenho constitucional. Imaginemos o seguinte: temos imposto que é anual, ou trimestral, IRPJ, outros mensal. Como é que fica? Temos, por exemplo, digamos que uma empresa realizou uma venda de um produto 28 de dezembro. Ocorreu o fadiador para fim de imposto de renda, para fins de CSL, para fins de PIS e COFINS, mas para o ICMS só quando o produto sair e para a empresa adquirente quando receber o produto. Como é que ia ficar, então, uma transação que ocorreu em dezembro, a mercadoria saiu em janeiro, aqui recebeu em fevereiro e devolveu em março? Ia ter 4 retificações? É uma loucura, não tem como. Então é inviável, em função dessa diversidade de incidências tributárias que a Constituição definiu, também somos obrigados a ter uma diversidade de plataformas para apurar, em meio digital, os tributos instituídos. Eu acredito mais em Papai Noel. Sou bem honesto, porque, veja só, eu não trabalho, eu sou de João Pessoa, mas há 19 anos que eu trabalho para Brasília, gabinete. Então, metade do meu tempo é SPED, outra metade é de minutar, ou revisar ou fazer situação de consulta, situação normativa e até medida provisória. Então, estou aqui lá. E não vai acontecer isso. Então, temos a diversidade, temos retenções da fonte, que é só do RPJ. Outra que é do RPJ, CSL, PIS e COFINS. Temos retenções como na Lei 10.833, que é artigo 30, CSL, PIS e COFINS. Temos retenções que é só de PIS e COFINS, temos retenção que é só de COFINS. É um carnaval, isso não vai acabar. Ou vocês esperam que esse Congresso consiga fazer algo com racionalidade, com responsabilidade? Eu não acredito. Então, eu não acredito. Aí é. Bem, o que é importante? Aqui eu vou falar, mais adiante, do tratamento dessas escriturações pelos fiscos. E esse tratamento, ele vai ter uma dinâmica
uma operacionalidade construída e definida a partir da estrutura das escriturações. E nós vemos que existe um padrão, como que todas as escriturações têm os dados cadastrais, certo? As informações que vão definir o escopo daquela escrituração, periodicidade, forma de tributação, entre outros aspectos, que é o bloco zero. Existe já o pensamento simplificado e tem um bloco zero único, certo? No que for possível. Então a gente está tendo já há meses estudando e pedindo até sugestões dos conselhos e de entidades representativas dos diversos setores, propostas no que pode ser simplificado, desde que não impacte na apuração de um tributo. Temos a matéria-prima de todas as escriturações, que é o que está ali destacado na cor azul marinho. Na contabilidade, a matéria-prima é o quê? Os lançamentos contábeis, está no bloco I. E 200 com as partidas do lançamento, e 250. Então, de milhares e milhares de insumos, vamos ter o produto final, que é o bloco J. Balanço patrimonial, DRE, J100, 150. Mesma coisa é na SF. Temos a matéria-prima, temos o produto final, ICMS-PI, matéria-prima, que é as notas fiscais, as operações de entrada e saída de mercadorias e de serviços de transporte e comunicação, C e D, e temos a apuração ICMS-PI no bloco E. E FD contribuições, mesma coisa, ou seja, o que é que vocês dão para inferir disso tudo? Vai ser fácil do fisco fazer cruzamentos. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer em poucas palavras? Não vejo uma escrituração como uma ilha, como descasar das demais. A gente vai fazer essa cisão, essa fusão, aliás. Não vejo de forma como cada um sendo autônomo. São autônomos na apuração do tributo, mas nada obsta de fazermos cruzamentos entre o conteúdo das escriturações. Ok? E é nessa linha que vamos atuar em áreas mais complexas que estão começando a ser discutidas para a construção com o tempo. Vejamos só aqui uma questão em relação ao imposto da pessoa física. Todo mundo aqui faz declaração, tem muita gente que faz declaração sem precisar de contador, não é? Ótimo, mas uma coisa recorrente, é comum, é universal. Todo mundo tem medo do que quando faz declaração de pessoa física? Do fiscal A, B ou C ou da malha? Da malha. Porque a malha de pessoa física, que foi construída há uns 20 anos, funciona. A mesma coisa vai acontecer com a malha de PJ daqui a uns 10 anos. Você, quando for fazer uma escrituração de forma autônoma, já vai vendo se é que esse lançamento contábil não vai repercutir na apuração do imposto da contribuição A, B ou C. É claro que a tendência é essa, porque cada vez mais essa automação ela é caminho sem volta. Muito auditor se aposentando. Sem concurso, porque o Estado está quebrado. O Estado é que tornou o poder público. A tendência é o quê? É investir em automação. O computador não entra em greve, não tira férias, não engravida. E dá um trabalho. Eu tenho como trabalhar milhares e milhares de escriturações em tempo real. Procede em programa de fiscalização convencional, não se tem. Então, a tendência, no momento, ainda estamos vivendo, digamos assim, o ciclo 2. Qual é o ciclo 2? De massificação do dado. Ou seja, a gente está fazendo estoque, a gente está criando o nosso bloco K. Receita Federal. Bloco K de escriturações para começar a trabalhar mais adiante. Vamos ver em sequência esses aspectos. Aqui é só para vocês terem a dimensão exatamente da periodicidade de cada um e o ato legal que instituiu cada uma das escriturações atuais do SPED. Não tem muito o que reportar. Aqui só para a gente ver o impacto, não é que vai ter café não. Aqui só para ver como uma simples xícara de café, eu sou viciado em café expresso, então o meu exemplo, óbvio, do meu vício, não ia botar uma cerveja, né? Então, tomar uma simples xícara de café e uma mísera nota fiscal ao consumidor eletrônico, como vai impactar, como tem diversas informações que vai impactar em diversas escriturações do SPED. Certo? Então aqui eu só destaquei alguns, não todos, mas todas as informações vão desaguar em alguma escrituração do SPED. Por exemplo, aqui
Deixa eu voltar aqui, que eu resumi mais por conta do tempo. Na ECD, eu vou informar a receita desse cafezinho, contrapartida, conta caixa, porque está ali que foi em dinheiro. Se fosse cartão ECD, outra contrapartida, não é? Vou ter que cadastrar aqui, ó, o produto cafezinho, café pequeno ou grande, puro ou com leite, codificação distinta, registro 0200 da FD, ICMS, PI e FD Contribuições, certo? Essa xícara de café, se for nacional, vai ter na FD, ICMS e PI, um CST do ICMS, se for um cafezinho importado é outro CST, se for um café importado por terceiro e mais de que mercado interno é outro CST do ICMS. Isso tudo no registro C190 do SPED fiscal. Já tem outro tratamento na FD Contribuições. Então a gente vê como tem-se que conhecer toda essa estrutura de layout dessas escriturações para, uma vez realizada uma operação de compra ou de venda, saber alimentar nos sistemas, de forma que os sistemas, que é parte crucial nesse processo, irrigue cada ambiente de escrituração da forma correta, senão vai dar inconsistência. Ok? Isso aí eu já comentei. Aqui são os 4 ciclos do SPED, que é importante ficar registrado. O ciclo de desenvolvimento, que ainda é o que está ocorrendo com o E-Social FD REINF, está em desenvolvimento. Não é isso? Temos o ciclo de produção, que é quando, após desenvolver em 1 ano, 2, 3 ou 4 ou 5, começa uma escrituração a ser utilizada em ambiente de produção, a ser escriturada. A seguir vem o ciclo de massificação, que é onde vai tendo armazenamento, sem ainda começar a trabalhar, porque as primeiras escriturações pode ser que não tenha um nível de integridade suficiente para o físico entrar de sola. E, mais adiante, o 4º e último nível, que é o do tratamento interno do conteúdo das escriturações, que é malhas, que é processo de programação e seleção de empresa para ser fiscalizada, ou PERDECOMP, não importa qual seja o tributo ou escrituração. Já no contexto à parte, podemos também dimensionar, segregar a verificação da consistência da escrituração em 4 níveis. O primeiro nível é no âmbito interno da empresa. A empresa vai decidir se tal operação registra como dedutível ou não com base no imposto de renda, se é uma operação geradora de crédito ou não das contribuições, ou em qual período vai inserir um documento de entrada em período A, B ou C. Então, são informações que são tomadas no plano interno da empresa, certo? E essas informações vão conferir a integridade e a consistência da escrituração. Às vezes está em cima do prazo para atender, então o prazo faz-se uma escrituração incompleta ou com imprecisões, e isso aí é um nível de inconsistência que já nasce no âmbito da empresa, ou seja, já é transmitida, obrigado, com uma inconsistência. A fase seguinte é aquela fase de verificação da integridade da escrituração que está dentro do programa. São dezenas, centenas ou milhares de regras internas de erro ou advertência, que já vai fazer uma checagem da harmonia, da consistência das operações e da correspondente apuração do imposto ou contribuição. Então, aqui, diversas situações que passaram no nível 1, no âmbito interno da empresa, aqui já vai ser apontado. Mas não necessariamente tudo. O fato de uma escrituração ela ter sido gerada sem erros ou sem advertência, não quer dizer que ela é, por si só, íntegra por conta desse aspecto, certo? Ela é válida porque foi transmitida via certificado digital. A ECD transmitida é válida para fins fiscais, previdenciários e outros agora, a partir do decreto 8.003. Mas não se pode, em uma escrituração, botar regras que travem. Vocês podem ver que tem lá na FD, ICMS, PI, FD Contribuições, REINF, SF, o quê? Aquele tal de processo referenciado. É o quê? É uma espécie de válvula de escape. Se
a empresa vai adotar um determinado tratamento que a lei não prevê e que, por a lei, dá um tratamento. Se a lei diz que 2 mais 2 é 4, então no PVA tem que estar 2 mais 2 é 4. Agora, se a pessoa jurídica foi no Poder Judiciário e conseguiu eliminar, onde o juiz diz que 2 mais 2 passa a ser 3, se ele colocar 2 mais 2 e o resultado for 3, o PVA vai dar pau, erro. Então, ao citar o processo judicial, o programa aceita 2 mais 2 sendo 3. Mas isso não quer dizer que o programa aceitando para fim de transmissão, a Receita aceite. Na fase 3. Ok? Então tem diferença, né? Isso aqui são as variáveis que repercutem, certo, na validação dentro do PVA. Ou seja, o layout definido, com o tipo de informação que é prestada para cada campo registro, as tabelas de validação, regras internas e conhecimentos de TI que tem que ter. Uma vez eu fiz um exemplo no treinamento onde de um registro C100, com C170 da AFD e CMS-PI, eu tirei um pipe, um campo final delimitador de um registro. Eu tirei um pipe final, aquela barra vertical. E só por eu ter tirado aquela barra vertical, surgiram 15 erros. Então, se a pessoa não souber, que no layout de cada escrituração, a informação é representada em campos autônomos que são separados por um pipe, que é um caractere, e que todo o registro começa com um pipe e termina com um pipe. Se não souber isso, diante de uma situação dessa, vai te dar o sossego do profissional envolvido. Ou seja, só porque tem um tracinho, surgiu 15 erros. Coisas de informática, coisas de TI. Então o contador agora ele tem que entender até isso. Bem, e conhecimento TI e conhecimento fiscal. O nível 3, que é as malhas fiscais. Certo? Então as malhas, elas são construídas a partir do conteúdo da própria escrituração, certo? Como confrontando uma escrituração com outra. Por exemplo, a próxima versão da FD Contribuições, que vai ser homologada na próxima semana em Belo Horizonte, vai ter uma alteração, uma inovação, qual seja, nós vamos, todos os registros representativos de operações, geradores de receitas ou de crédito, tem um campozinho lá no finalzinho, conta contábil. Ok? E esse registro era opcional, era facultativo, até hoje. Mas para a versão que a gente vai disponibilizar para o mês, a conta contábil é obrigatória, porque a gente vai querer cruzar com a ECD. Então já está mostrando aí que na realidade a gente não vai ter que cruzar, né, com nota fiscal, com isso aí, a gente também já está criando um ambiente para começar a cruzar totais de receitas daquela conta, ou totais de aquisições, custos, despesas, encargos, geradores de crédito, com os saldos, com a movimentação transcrita, escriturada na ECD para aquele ano de referência. Só para ter uma noção, como aos poucos, então a gente está começando agora a atuar nessa parte de validação do conteúdo da escrituração. E o quarto nível, que é um nível mais analítico, mais profundo de verificação da consistência, é na fiscalização propriamente dita. Até porque, veja só, como se operacionaliza essa rotina de definição de uma empresa para ser fiscalizada na Receita Federal. A Receita Federal é algo muito que se profissionalizou muito nos últimos anos. Do ano 2000 para cá. Houve uma profissionalização muito grande, que separou-se a área que seleciona as empresas que vai ser fiscalizada da área que executa as fiscalizações. Então, não é o fiscal que vai fiscalizar a empresa que escolheu aquela empresa para ser fiscalizada, é outro setor da delegacia, com um grupo de auditores que tem preparação, capacitação e rotinas de trabalho diversas da fiscalização. E ao selecionar setores ou empresas para ser fiscalizada, só vai distribuir para o fiscal A, B ou C que tiver de acordo com o volume de carga de trabalho. E ele já recebe para executar
aquela fiscalização, de sorte que, uma vez que o que gerou a empresa ser fiscalizada foi ter sido identificada alguma inconsistência com possibilidade de incorreção na apuração do tributo, é muito difícil ter uma fiscalização sem resultado. Então, aí contar nas nuvens, não é porque os dados do SPED vai para as nuvens, não. Aí eu quis dizer que o céu é o limite para o fiscal. Ok? Aqui só para dar um exemplo, coisa boa, aqui no caso de PIS/COFINS não cumulativo, a gente sabe que tem diversas hipóteses de crédito da não cumulatividade, certo? Então aqui são bens para revenda, insumo, energia elétrica, arrendamento mercantil, blá blá blá, e bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizados para produzir bens ou para prestar serviços. Então quando a empresa adquire bens, incorpora o imobilizado para produzir bens ou prestar serviço, então ela pode tomar crédito sobre o valor da aquisição ou sobre o encargo de depreciação, a critério da empresa, dessas aquisições. Então, aqui no exemplo bem simples, simplório, digamos que a empresa tenha adquirido 10 aparelhos de ar-condicionado e onde distribuiu alguns para a área de produção, outros para a área administrativa, almoxarifado e dormitório, aí o apartamento da diretoria, o sede social, dormitório aí de... não importa. De acordo com o contador, se ele é muito prudente, ou se é mais ousado, ou gosta da contabilidade criativa, será? Então, ele pode querer tomar crédito sobre tudo, ou só sobre o que ele acha-se mais seguro de constituir o crédito. O contador mais, digamos assim, ousado, diga, eu imobilizei tudo, está tudo sendo usado direto ou indiretamente na empresa, então eu vou tomar crédito sobre tudo. Está errado. Então, o menos ousado, diga, não vou tomar o crédito sobre os ar-condicionados dos dormitórios. Você já adotaria até um critério mais assemelhado do IRPJ. Já um contador mais conservador ainda, que não quer correr risco, nem expor a empresa a risco, quer que pode dizer, não, a área administrativa não está relacionada com a produção de bens, então eu não vou tomar crédito em relação ao ar-condicionado da área administrativa, nem do almoxarifado, nem do dormitório, e tão somente da área de produção. Aí tomam crédito só da área de produção e acha que fez certo. Quando no caso aqui não dá crédito sobre nada. Por quê? O ar-condicionado não está sendo usado para produzir bem. Então é uma das situações que a gente, na rotina nossa de sessão de fiscalização, a gente verifica, nem todo bem incorporado ao imobilizado e que está na área de produção é gerador de crédito, porque só aquele máquinas, equipamentos, o ar-condicionado não. O galpão que fabrica rede tem que ser refrigerado? Não. Então, numa fiscalização, o auditor ele vai se ater a esse grau analítico que, numa rotina de malha, o próprio PVA passa. Ok? Mas não quer dizer que a malha vai atuar de forma menos incisiva do que a fiscalização. Não. O que estou querendo dizer é que hoje, na estrutura onde as malhas estão começando a construir agora, a atividade de fiscalização executada pelo autor fiscal, ela é mais analítica, mais incisiva. Mas com o tempo a tendência é de se inverter, a malha ser mais incisiva. Então essa é a tendência para o futuro. Inovações aqui eu não vou ter pouco o que comentar, porque o Tonelli já explicitou bastante. Aqui eu não vou comentar o quê? Praticamente quem está obrigado. Então é melhor dizer quem não está obrigado. PJ do lucro presumido, quem escriturou o caixa. Ok? Que atendeu ao disposto no parágrafo 1 do artigo 45 da 8981. Só que como o Tonelli já pontuou, a ECF não está aceitando caixa aqui e competência lá. E ele mesmo pontuou o quê? Na ECF, no registro de texto livre para edição, fazer referência que
mesmo que marcando no cadastramento da SF regime de competência, porque senão não consegue destravar, marca regime de competência e faz citação lá de que a empresa está adotando o regime de caixa, cita a lei. Regime de caixa, de conformidade com o artigo 20 da medida provisória 2158-35. Então, o artigo 20 é o que estabelece o quê? Que a empresa de lucro presumido pode adotar o regime de caixa ou competência, escolhe. Se não escolher, é competência. Então, toda empresa é a NASCE, regime de competência. Toda empresa nasce lucro real trimestral. Podendo ser lucro real anual, se optar e fizer as antecipações mensais. Ou lucro presumido, se estiver dentro do limite. Mas, então, a empresa lucro presumido, ela, como regra geral, está no regime de competência, mas ela pode optar pelo caixa, de conformidade com o artigo 20 da MP 2158. E também, e descasado, como o Tonel já falou pela manhã, ela pode optar pela escrituração de suas operações no período pelo livro caixa, de acordo com o artigo 45 da 8981. Então, cita isso daí, faz SF pelo regime de caixa, mas está consignado dentro da própria SF que a marcação no cadastramento é no regime de caixa, porque o sistema não permitia a opção. Ok? Então, tem forma de fazer esse ajustamento. E lembremos também o seguinte, a SF, diferentemente da SCD, ela pode ser retificada sem ter todo aquele rito de termo, de laudo, de assinatura de outro profissional contábil, que é requerido para a SCD. Então, tem como solucionar esse travamento que está tendo no momento, enquanto a Receita Federal não se posiciona formalmente através de solução de consulta, ou até de mudança de tratamento pela IN 1422. Isso aqui já foi comentado, não tem muito o que comentar. Aqui é um resumo de inovações da SF, o Toné também já comentou que não tenho como editar os saldos finais das contas de balanço e de resultado, vão ter que ser recuperados. Eu posso editar, mas tem que ser recuperado primeiramente esses saldos, não consegue ser mais editado. Ou seja, temos uma fusão, uma autêntica fusão no SPED, um casamento entre SCD e SF, que até o ano anterior podia se editar, agora não pode mais editar. Tem que vir necessariamente, primeiramente, o dado tem que ser recuperado da SCD. Impossibilidade de adição de conta de natureza da conta, tal, as contas, isso aí não é nem norma nossa, mas é da própria contabilidade, não sei se é o ITG 2000, é 2001, que estabelece que não é para ter no plano de contas que não tenha tido movimentação ou saldo. Certo? Nada de gordura em I 0,50. Então vamos depurar. Isso aí já é uma orientação contábil, né? Isso aqui é o exemplo exatamente da recuperação dos saldos, das contas patrimoniais, plano de contas, contábil, referencial. Se tiver, facilita, como o Tonel já falou, não é? Do que fazer na SF. Então vamos já construir na SCD o plano, o ISO 51, que facilita muito nessa migração automática. Ok? O bloco K, ainda bem aqui, não é o bloco K do EFD, ICMS e PI, né? Esse aqui é manso. Inovações nas contribuições sociais para o próximo biênio. Bem, nós temos, em relação a contribuições sociais, duas bases de incidência determinadas na Constituição. Incidir sobre receita e incidir sobre remunerações. Sobre receitas, temos PIS, COFINS, a desoneração da folha CPRB, a CSL do lucro presumido, são contribuições que incidem sobre receitas. E sobre remunerações nós temos contribuição previdenciária e PIS-PASEP sobre folha. Certo? Então, esse é o desenho de previsão de incidência tributária da Constituição. A partir daí, e do rol de tributos instituídos, temos 3 escriturações sociais.
FD Contribuições, a FD Reinf e o E-Social. Duas dessas escriturações, que são as duas que vão nascer a partir de 2018, que é a FD Reinf e o E-Social, elas vão alimentar esse ambiente novo, como a Zenário já falou pela manhã, que é a DCTF Web. DCTF Web, ele vai montar, certo, o tributo. Eu hoje de manhã eu vi, aqui sem querer, querendo, imitando Chaves, que determinada empresa, não vou dizer a empresa porque eu não sei, nem vou dizer quem me disse também, determinada empresa faz a SF, e RPJ CSL, com imposto lá certinho, valor significativo, não importa, e a DCTF zerada. Ô malandragem, hein? E é exatamente essa malandragem, que isso aí não é sabedoria, porque sabe que foi a coisa certa, assim, isso aí é malandragem. Por quê? Quem age assim, está acompanhando ou foi mal assessorado de fazer coisa errada por alguém que está acompanhando os julgamentos do CARF. Que o CARF diz, se a pessoa jurídica apurou o IRPJ, ou PIS/COFINS na DIPJ ou no DACOM, extintas DIPJ e DACOM, e não informou na DCTF, o fisco não pode lançar, porque já foi declarado. Agora, se o fisco não faz cobrança pelo DIPJ, tal, é outra coisa. E de tanto a gente apanhar nas costas, a gente criou vergonha na cara e vamos criar um ambiente desse DCTF, onde, se na escrituração do SPED o tributo A é de 1.000, já está declarado o tributo A, nada ele ficar podendo dizer 900 ou 1.100 na DCTF. Então a DCTF Web nada mais é do que acabar com eu prestar informação duas vezes. Então hoje, na SF eu informo, eu apuro, eu escrituro, e RPJ CSL, e também vou informar na DCTF. FD Contribuições, estou apurando PIS, COFINS, CPRB, vou informar na maldita DCTF. Ou seja, tudo vou fazendo e xingando a Receita, né? Aí de tanto a gente xingar, diga, então vamos automatizar o processo. Aí eu já vi crítica, mas é perigoso. Ou seja, não tem como agradar a todos. Mas esse é o cenário. A princípio, a fase 1, todas as contribuições previdenciárias, elas vão alimentar e vão ser declaradas no ambiente da DCTF Web. A DCTF Web, ela já existe hoje com o E-Social doméstico. Vocês podem notar, quando a gente vai fazer ali, preenche, beleza, quando vai meter a guia, demora um pouco. É porque ali o resultado vai para a DCTF Web, que registra o débito, e aí emite a guia. E ao pagar, vai ter o retorno também na DCTF Web. Ou seja, a DCTF Web vai recuperar da base de dados da própria Receita Federal débitos e créditos e pagamentos. Ou seja, está evitando redundância, que é tudo que vocês querem. No futuro, vai passar para a DCTF Web PIS e COFINS, a CPRB já está saindo agora da FD Contribuições e está entrando no FD Reinf, exatamente para fechar o pacote de todos os tributos referente a contribuições previdenciárias que vão alimentar a DCTF Web. Ok? É esse aí o fluxograma que vai ter com a DCTF Web. Então nós vamos mais se informar na DCTF para as contribuições previdenciárias, CPRB, débitos e créditos. O sistema vai recuperar da base. E no futuro, os demais tributos vão passar para essa plataforma e vai morrer com o tempo a DCTF no modelo que nós conhecemos já há anos, ou mais de década. FD Contribuições, o que é que temos? Fazer aqui algumas considerações básicas, o que vai ter para esse ano e o ano seguinte. Restrição para escrituração sem dados. Isso é uma das mudanças que eu estou implementando agora. Ou seja, não vai ter como fazer escrituração zerada. Eu vou complicar. O que é que eu fiz? Não tem sentido. Porque o que é IN
Instituição Normativa 1252 diz: a empresa que não realizou operações gerador de receita ou de crédito fica dispensada de entregar. E é impressionante como ele está entrando na nossa base situação zerada. Aí tem duas alternativas. Vamos ver quais as que você escolhe. Eu sou uma pessoa democrata. Entre a situação zerada, e a gente tem na nossa base, a base de dados da Receita Federal é imensa, né? Tem Decred, comprovação do cartão de crédito, financeira, DIF, DIMOB, e é um bocado de DI. Diversa, né? FD, ICMS, PI, que tem as operações, receita da contabilidade, da ECD, nota fiscal, ou seja, a gente tem toda essa base, e eu vou dizer, é brincar com o inimigo, esse negócio de ficar a prática continuada de entregar a situação zerada. Um mês, um período, vá lá. Até porque não teve tempo, tem uma multa, tudo lá. Mas, veja só, você pode até ficar com a prática continuada e de todo mês estar entregando situação zerada, desde que depois de um hiato de uma semana, 15 dias, um mês, você retifique e coloque o conteúdo dela. Agora, entregar zerada, deixar zerado e informar as contribuições na DCTF é provocar o fisco, minha gente. É provocar o fisco. Porque o fisco tem a receita, tem lá a contribuição informada da DCTF. É só a gente fazer uma inversão. Porque, veja só, a Lei 8.218, artigo 12, estabelece o quê? Multa de 5% do valor da operação não escriturada, ou escriturada com erro. É muita coisa. Vale a pena correr 5% de todas as operações, compra, não é receita, 5% da receita não. Então, se a empresa teve num determinado mês 100 mil de receita e 60 mil de compras, a multa é 5% e não escriturou, nem as receitas nem as compras. A multa é, de acordo com o artigo 12 da Lei 8.218, a multa é 5% das receitas no valor de 100 mil que não foram escrituradas e das compras no valor de 60 mil que não foram escrituradas. Pesa. E a Receita Federal, vocês podem acusar a gente de até, digamos assim, algumas ações revolucionárias, que eles pedem uma ação revolucionária. Ah, mas isso é uma maldade. Mas não tem, eu trabalho lá no gabinete, a gente não tem um viés de gerar receita, gerar caixa, aplicando penalidade. Isso não existe. Quando existe, é quando o autor fiscal vai fiscalizar uma empresa. Pô, tem um colega meu de uma delegacia aí que fiscalizando uma empresa acolá, pegou o saldo do credor de caixa. Aí intimou a empresa, tal, aí a contadora substituiu a ECD. Aí ele ficou maluco, o que eu faço? Deixa. A contabilidade faz prova a favor do contribuinte. Aí eu tive um professor na faculdade, primeiro curso meu, administração, que ele dizia: quando você estiver no embate, uma discussão com alguém, você lá, preste atenção no que ele disser. Se ele disser numa afirmação dele, entretanto, ou então, porém, é porque aí é que ele vai dizer o ponto de vista dele. Ah, eu concordo com você, entretanto, pronto. Aqui ele só está amaciando a pessoa, dizer que concorda. Isso é muito comum, a gente vê no Congresso isso, né? Então, o que é que diz o regulamento do imposto de renda? A contabilidade faz prova a favor do sujeito passivo. Desde que é igual ao entretanto, lastreado em documentação hábil e idônea. Então não adianta, deixa eu mexer na contabilidade e ela substituiu uma segunda vez. Eu digo, faça o termo assim, acolá e mostre, certo, que a situação de tentar acobertar o saldo de caixa está ensejando embaraço, ação fiscal com sujeito a multa. Aí a contadora voltou atrás. Não precisou, não acatou. Então não adianta. Eu tenho muito fiscal, digo, pô, mexeu a contabilidade. Não, a contabilidade original, como a substituída, qualquer fato nela consignado só tem validade se for comprovado, com documentação hábil e idônea. Bobagem isso, então eu não tenho essa neura. Mas o fiscal tem, quem está na fiscalização tem mais essa neura
de apurar o correto e se sentir qualquer ação com viés de embaraçar a fiscalização, que é o normal, ninguém vai ver. Então, querer agravar a multa. Mas, institucionalmente, o órgão não tem essa visão de aplicar a multa. Mas, se a multa existe, é obrigado a aplicar. Então, a empresa não vindo a ser fiscalizada, por exemplo, se a gente for fiscalizar uma empresa e tiver escriturações zeradas, se o auditor fiscal ele não cobrar, ou meritima para substituir, retificar, mas se não for substituir, se ele não lançar, ele pode perder o emprego dele. É claro que eu ia lançar, eu vou botar meu emprego no meio da rua. A atividade nossa é vinculada, como o Toné falou de manhã. Nós somos obrigados a fazer cumprir as disposições da legislação tributária. Concorda, amigo? Aqui um grande mestre que eu tive quando entrei na Receita, ele, o Oswaldo, ouvia falar de João Pessoa, ouvia falar de Nilo, Oswaldo, e tive o prazer de trabalhar com eles um período. Então foi uma satisfação vê-lo aqui, um dos meus mestres, junto com Oswaldo Cruz. E então, o que é que vai acontecer? Entra na base uma escrituração zerada. Aí vai dar um erro, e ele vai dizer no registro 0120 por que da escrituração zerada. Aí tem lá como box com as opções. É imune, isenta, não resolve operações. De acordo com o respondente, vai gerar um outro erro. Se ele disser que é imune, isenta, então a tua escrituração está fazendo como PJ em geral. Ou seja, não faz sentido. É como o Tonel falou de manhã. As juntas comerciais ficaram, se comprometeram a desenvolver um sistema. De 2009 a 2016, ficou tudo na promessa. 9 anos passou. FD Contribuições, primeiro ano foi 2012. Tu já tem 5 anos. Se a pessoa não aprendeu até agora, aí fica difícil, né? Então, uma coisa, essa semana eu estava revisando uma solução de consulta para Brasília, e eu fui chamado lá pelo gabinete, aí riram até de você, é um auditor fiscal progressista, porque diz que eu fico do lado das empresas. Não, eu procuro ter uma visão neutra, né? Vai me chamar de progressista, é um auditor fiscal progressista, e riram, né? Disse, não, eu volto a dizer, sou justo, mas até a justiça tem que fazer quando a gente vê que tem limite. Então, ainda entra, atualmente, já transcorridos 5 anos da implantação da FD Contribuições, na nossa base, um número, eu digo razoável, mas é um número injustificável de escrituração zerada. Ele está na cara que é para fugir da multa. Agora a multa é pequena, comparando com a multa de conteúdo, que é 5% do que não foi informado. Então é importante, vocês terem em mente, lembrar, teve um dia, veio um paraibano lá, naquele feriadão, e falou isso, não é que ele tinha razão. Então a Receita está começando agora a olhar com olhos mais apaixonados, com regularizar essa situação que é até uma provocação junto à física de escrituração zerada, quando não é para ser. Uma coisa é a empresa entregar uma escrituração zerada e não tem nenhuma outra base nossa a informação dessa empresa. Outra coisa é a empresa dizer aqui, está zerado e está em outra declaração, tem 1.000, 2.000, então está provocando. Então, é só para a gente ter noção que isso faz com que aos poucos a Receita vá apertando por conta de práticas que não deveriam existir. Alinhamento com a ECD. Então, como eu falei, a partir de agora dessa versão vai ter que ter a conta contábil informada obrigatoriamente. Se não tiver, vai dar erro. Oi, Miriam. Também está sujeito. Até vieram me propor, você me lembrou muito bem, para eu colocar o artigo 2º da Lei de 1077, eu não vou assustar a princípio não, mas me levantar essa questão de colocar na mensagem da zerada, né? Após, para não dizer que a gente está ameaçando, eu fico com certo medo, para dizer que o FIS está ameaçando, ó. Mas aqui eu estou pensando, não está descartado não, de colocar lá a mensagem, fazer qualquer referência ao artigo 2º da 8.137. Que é crime contra a ordem tributária. Tendo essa proposta de você, agora eu estou mais sensibilizado ainda a fazer referência. Ajustamento às decisões judiciais. Outra mudança, vocês sabem
porque o ICMS bagunçou a coisa, né? Então, naquele julgamento que foi finalizado em 15 de março de 2017, lá no STF, mandou excluir. Então, ainda bem que ele não disse que ICMS não é receita, senão ia afetar SCD, ia ser uma bagunça em tudo. Então, ficou imexível o artigo 12 do DL 1598 da Lei 12.973. Então, receita, os mesmos componentes de receita bruta, receita líquida, não foram alterados lá. Apenas o STF disse o quê? Que o ICMS, por não ficar no integral patrimônio da pessoa jurídica, não é receita, então deve ser excluído da base de cálculo. Pronto. Então, o que vai ser feito é excluir da base de cálculo, né? Só que essa exclusão da base de cálculo do ICMS não é por fora, é por dentro. Vou explicar aqui. O que seria por fora? Assim, é uma coisa muito simples. Eu tenho 100 mil de ICMS, eu estou no regime cumulativo, estou sujeito a 13, eu estou simplificando aqui, viu? 100 mil e regime cumulativo 3,65 de PIS e COFINS. Então, o meu crédito, meu indébito tributário, é 3,65 de 100 mil, daria, coincidentemente, 3.650. Não é assim que vai ser feito, não. Vai ter que retificar nota fiscal por nota fiscal, item por item. Porque dentro da mesma nota fiscal, eu posso ter ICMS de um produto que está com alíquota zero, de PIS e COFINS. Uma nota fiscal só de suspensão, que também tem ICMS. Então, não é assim. Eu tenho o parecer normativo número 12 desse ano, que estabelece, em relação, do ano passado, aliás, ao PIS e a COFINS importação, que o indébito daquela decisão de anos atrás, do STF, de excluir o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS de importação, o indébito tem que ser demonstrado de forma individualizada, nota a nota, para mostrar, para verificar a liquidez e certeza do indébito. Então, quem fizer pelo valor total, for pedir perda compra e não vai receber. E se for aqui, deve cair em mais. Você vai ter que retificar a FD contribuição para mostrar de cada nota fiscal quais os itens tributáveis da nota fiscal e qual é a alíquota do ICMS. Eu posso ter um produto que tem 18 ou 17 ou 12 de acordo com o lugar, não posso. Não tem como eu fazer um cálculo assim por valores globais. Não dá. Então vai ser retificado um por um. Bem, a decisão foi de 15 de março. Tínhamos até essa data em torno de 10.800 processos que estavam todos sobrestados, né? Em rito de repercussão geral, beleza. E depois da decisão deve ter bem uns 20 mil processos a mais. A tendência desses 20 mil processos a mais não servir para nada. Já teve tratativas entre a Procuradoria da Fazenda e o STF, onde só vai a decisão vindo a retroagir para trás, óbvio, retroagir é para trás, né? Mas só para reforçar aqui. Só vai alcançar os processos constituídos até 15 de março de 2017. Os processos novos, mas os advogados aí estão vendendo ilusões à torta e à direito. Então, tem uma série de repercussões. Bem, o que é que faz? Eu já posso sair retificando agora? Não. Por isso que eu nem soltei nota ainda, por orientação do próprio Gabinete da Receita. Por quê? Não foi publicado o acórdão ainda, não sabe de nada. Já faz 2 meses. A decisão foi 15 de março, então já teve 15 de abril, 15 de maio, daqui a pouco será 15 de junho. Ele está em que dia hoje? 3 meses. E não se publica um reles acórdão. E está parado, está parado. Então está essa situação, a gente já... Existe a possibilidade de ser, uma vez publicado o acórdão do STF, ser uma medida provisória para excluir da base de cálculo tanto das receitas, das contribuições, como dos créditos, o ICMS e o ISS. Certo? Então existe essa possibilidade. Bem, mas tudo na vida tem contrapartida, né? É uma situação típica da contabilidade, com um ajustamento da alíquota. Então pode ser que o ganho
se transforme em pouco ganho ou nenhum ganho. Gostou das palavras que eu usei? Pouco ganho ou nenhum ganho. Para não dizer prejuízo. Certo? Então existe essa possibilidade, certo? Ah, e por que essa medida não saiu? Está esperando o acordo ser publicado. Ok? Bem, a nova legislação vai ter também, fora essa medida provisória, também vai ter um novo PIS, certo? Que vai alinhar muitos dos conceitos de imposto de renda para o PIS. Por exemplo, o crédito vai deixar de ser essas 11 hipóteses que a Lei 1833 elenca no artigo 3º e para ser crédito, tudo que for dedutível para fim de imposto de renda. Então a gente está alinhando com a eleição de imposto de renda, é o melhor dos mundos. Vai acabar essa discussão toda que vemos desde que criou o PIS em dezembro de 2002. Então a multa do SPED não está sendo gerada, concordam? Se você for ver a IN 1420 da ECD, a IN 1422 da SF, a IN 1252 da FD Contribuições, todas elas citam a multa do artigo 57 da medida para 2158, ok? Aquela multa de 1.500 lucro real e 500 lucro presumido, não é isso? Lá está citando, está fazendo uma vinculação, uma referência à multa do artigo 57. Só que tem um parecer normativo da Receita, número 3 de 2015, que diz que para as escriturações de SPED, menos para a SF, lucro real, que tem uma multa específica na Lei 12.727, então a multa é do artigo 12 da Lei 8.218. Então a multa, em vez de ser 1.500 lucro real e 500 lucro presumido, o parecer normativo da Receita mais recente do que as INs, a IN 1252 de 2012, a IN 1420, 1422 de 2013 e o parecer de 2015. Diz que não se aplica a multa do artigo 57, isso é a multa do artigo 12, que é falta de atraso ou entrega fora do prazo das escriturações do SPED, a multa de 0,2 centésimo até 1% da receita bruta do ano. Então, em função desse impasse, de qual a multa aplicar, que as escriturações não estão gerando. Mas isso não quer dizer que não é devido, porque uma vez dirimido esse espaço, a gente pode cobrar para trás, mente. Só para ter uma noção. Ah, então o que é que faz? Óbvio que, se essa normativa hoje diz que a multa é do artigo 57, quem recolher antes da Receita firmar um entendimento diverso com a multa do 57 fica amparado. Quem não recolheu a Receita vindo a definir e a criar o sistema de emissão automática, que não saiu até hoje por conta dessa questão aí, quem está esperando uma alteração legislativa. A gente vem a aplicar, aí, uma vez emitida a notificação, é a multa nova. Então, o que é importante? Independentemente de não ter gerado a guia de recolhimento da multa, se a multa é devida por ter sido entregue fora do prazo, recolham enquanto é tempo. De conformidade com a IN 1420 ou 1422, 123, porque recolhendo de acordo com isso aí, está amparado se a Receita por cá gerar uma notificação mais dentro para cobrar a multa de valor de 1% da Receita Bruta, que com certeza é bem maior do que R$ 125, como o Márcio falou. 1420 é da SF, 1422, ou 1420 é a IN da ECD. E a 1422 da SF e a 1252, que é da FD Contribuições. E o parecer normativo número 3 de 2015 é o que diz que não é para ser aplicada a multa das INs, e sim a multa do artigo 12 da Lei 8.218. Isso aqui é só para dar um exemplo da questão do ICMS. Certo? Aqui é a nota fiscal eletrônica, está aqui o registro C100, né? Que é o mesmo registro tanto para o ICMS, IPI como para FD Contribuições. Aqui o cálculo atual
Então a empresa teve a nota fiscal, valor 12 mil, teve um desconto, digamos, desconto condicional de R$1.000, o valor do ICMS 1.800, independente hoje é assim, a FD Contribuições, certo? E a fiscalização também cobra assim, porque a decisão do STF só vai vincular a Receita Federal quando for publicado o acórdão e não só publicado, e for transitado em julgado. Isso vai demandar meses e meses. Então, se brincar, isso vai passar até julho do outro ano, a Receita cobrando, considerando o CMS obrigatoriamente. Porque a legislação estabelece que se, enquanto não tiver súmula vinculante, dizendo que é para excluir o ICMS, a Receita Federal tem que cobrar. Ou então, se a Procuradoria da Fazenda, a partir de uma decisão, certo, publicar uma nota técnica, que é publicada em oficial e no site da Receita, dizendo para excluir o ICMS. Só que a Procuradoria da Fazenda vai apresentar embargos à decisão do STF para modular os efeitos, que só quer que se alcance o salariador a partir de 2018, ou seja, isso vai render muito ainda. Enquanto isso, fica dos dois lados, a gente na corda bamba, empresas e fiscais. Que o fisco, ele é obrigado, enquanto não ocorreu o trânsito julgado da sentença, do julgamento, é obrigado a aplicar a lei. E a lei hoje, 12.973, artigo 50 a 55, diz que o ICMS integra a base de cálculo. Ok? Mas, a partir do julgamento, as empresas titulares daqueles 11 mil processos que eu citei, certo? E desde que o STF, ao apreciar os embargos, defina pela retroatividade, que se não decidir, nem eles vão levar. A tendência é sim de ser aplicada a retroatividade. O STF, a tradição é essa, né? Mas enquanto o STF não se posicionar, nem as empresas podem levar. É complicado isso. Para a nova contribuição, se eu não for fazer um novo FD, vai ter que ter um bloco novo, que é o bloco N para o novo PIS, porque a sistemática de cálculo é totalmente diferente do PIS atual. É social e REINF, para finalizar. Prazo. Então, normalmente não se usa, para mim eu gosto de botar esse prazo, julho e agosto de 2017. É o cronograma nosso para disponibilizar o programa em fase de pré-produção. Julho para o social e agosto para o REINF. Então, nosso pensamento é de publicar. Criou-se uma regra informal de que a Receita deve divulgar, disponibilizar os aplicativos com 6 meses de antecedência ao início. Por isso que o E-Social está em julho. Tem que sair para o bem ou para o mal, na marra, em julho, porque senão o cronograma de janeiro dá pau. E se o REINF não sair em agosto? Menos mal, porque o REINF, diferentemente do E-Social, o E-Social, eu tenho umas etapas preliminares que vão ter que ser executadas antes do dia 1 de agosto, ou 1 de janeiro de 2018. Que é o quê? As informações, vou cadastrar todos os estabelecimentos, vou cadastrar as tabelas de cargos e salários, remunerações, vínculos, tudo isso eu vou ter que ter esse cadastro prévio. Então precisa-se sim ter a plataforma, o aplicativo, antes do início em ambiente de produção. Ok? Já a REINF não tem esse cadastramento prévio. Então pode ser agosto, pode ser setembro, mas estamos correndo contra o relógio para disponibilizar o E-Social em fase de pré-produção, julho para o mês, e REINF em agosto. Aqui em São José, vocês devem ter visto, eu cheguei atrasado na palestra da Zenaide. Imagino que ela já falou quais são as informações que vão ser prestadas na FD REINF. Ok? E é isso. ICMS-PI. Eu deixei para o final, porque o que tem de mudança que gera tanto evento, painel, curso, treinamento, é o tal do bloco K. É ou não é? O bendito bloco K está ali, controle de produção de estoque, instituído pela Justinef número 1 2016, e aí disse, vai exigir.
Aí veio pressão, 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 e foi prorrogado. Quando houve essa prorrogação daí, o Jornal Valor Econômico entrevistou um dos diretores da Fiesp. Ele está satisfeito com a prorrogação? Diz, a gente não está, a gente só sossega quando a gente acabar com o Bloco K. E Fiesp é Fiesp. Então a gente está brincando aqui de que está ocorrendo entrega do Bloco K. Está entendendo nada. Está entregando o quê? Saldo de estoque final. Aí eu posso pegar até do inventário. Então, aqui está brincando, de cada uma das partes está enganando a outra, né? Bem, formalmente, foi instituído o Bloco K para aquelas empresas de porte maior, a partir desde janeiro. Mas para informar o quê? O que já é informado. Ô país bom esse. É brincadeira, né? Agora, aí, volto a dizer, eu não estou querendo dizer que o Bloco K completo, ele não vai ser implementado. O que eu estou aqui dizendo é que quem tomou partido na linha de frente para não se exigir o Bloco K tem sido as entidades patronais. E ela falou que só sucede quando acabar, que não satisfazeram prorrogações constantes. Aí eu quero ver, vocês acreditam que se o prazo fosse agora, não iria ser prorrogado por mais 2, 3 anos? É claro que seria. Então, para mim, não é o cenário. Eu tenho que me preocupar com o Bloco K? Não, vamos trabalhar para o processo. A preocupação de vocês tem que ser, social, no primeiro momento. No segundo momento, FD Reinf. É social primeiro, porque tem que estar tudo prontinho para 31/12. Depois Reinf, depois o Bloco K. Mas, olha, vai ser em 2019. Aí eu vou entrar em 2018, eu vou começar a sofrer com 2 anos de antecedência. Não, deixa que tem alguém que vai fazer lobby por mim. Fiesp, Fiesg da vida. Vou fazer lobby para ou depurar o Bloco K ou outras prorrogações. Mas isso aí é embate para o futuro. Não é demanda urgente. Certo? Isso aí é só para finalizar a situação do profissional contábil, né? Então ele tem que vive na eterna corda bamba, vocês sabem disso mais do que eu. Tendo que se equilibrar entre essas demandas, essas forças antagônicas, opostas muitas vezes. Os interesses do cliente, do empresário, é praticamente o oposto do fisco. Fora isso, ele tem que ter qualificação. Isso aqui é uma qualificação profissional. Vocês estão aqui por isso hoje. Não é? Tem que ter sistema que funcione. Eu estou cansado na vida, não vou dizer aqui o nome de sistema, certo? Não posso até, que não se adequou às particularidades da lei e de escrituração. Só vou dizer, eu teve o ano passado, eu tive que fazer uma reunião lá, hoje em dia eu não fazia mais não, né? Não que tenha nada, porque eu fui solicitação formal da entidade, sindicato, das empresas da indústria pesada da construção civil. Lá no Odebrecht, Camargo Correia, Galvão, eu tive 3 reuniões lá, né? E uma delas foi com a área de TI para mostrar argumentos para eles confrontarem com os fornecedores de solução de informática de que iam ter que fazer ajuste, porque eles estavam sem conseguir apurar de acordo com a legislação. Então, isso é o dia a dia. Então, quando você adquire um software de prateleira, esse software é construído para atender, assim, um padrão de contribuinte, mas as especificidades nem sempre são totalmente atendidas. Então, é mais um obstáculo que o profissional contábil ele tem que ficar todo dia guerreando, né? Fora a legislação. Isso aqui só para ver o mundo ideal. É que as escriturações, não só a escrituração, mas qualquer obrigação que recaísse sobre o cidadão, quer como contribuinte ou não, é que fosse claro. Então aqui só fazendo um paralelo, cesta de lixo. Aqui eu tirei foto que eu achei, aqui está certinho. Vamos ver aqui como sendo um registro plástico, registro de papel, então como preencher cada cestinho desse. Está claro, não está? Está claro, então beleza. Mas tem outros que não está. Eu peguei esse daí, ó. Numa cesta eu boto, só tem essas 2 cestas. Uma eu boto papel, o outro resíduos geral, não reciclar. É claro que aqui vai dar mensagem de erro. Não vai conseguir validar. Isso aí é claro? Não é. Então,
essa preocupação de dar clareza numa só situação tem que ser uma constante nos poderes públicos. Essa daqui, ó. Essa aqui está claro. Não reciclável, mas mesmo assim, eu peguei, aí foi no aeroporto do Rio. Aí eu peguei um cafezinho. Se fosse um copo plástico, eu saberia, é reciclável, né? De vidro também é. Mas veio de isopor. Aí eu fiquei em dúvida. Eu me lembrei dos contadores. E agora, não é que eu boto essa informação, bloco aqui ou lá? Ou seja, as coisas são demandadas para a gente, achando que a gente tem um conhecimento pleno. Eu lá sei o rol de produto que é reciclável, eu não sei. Então, a possibilidade de eu errar no registro aí, Caína, é grande. Então, às vezes, uma coisa tão banal assim como essa questão de orientar, nem sempre quem impõe uma regra, orienta quem deve cumprir a regra. Isso aí eu estou fazendo uma meia-culpa minha, essa daí, isso aí é péssima, né? O não reciclável é dar, e o lixo é não. Então, o não reciclável não é mais lixo, deixou de ser lixo? Não é confuso? Os programas não podem ter esse, digamos assim, esse descaso, ou achar que o usuário é sabedor de tudo. Tem que levar em consideração a complexidade dos fatos. Muito obrigado. Convidamos o conselheiro do Contencioso Administrativo Tributário, consultor do município de Fortaleza e conselheiro do CRC, Zacarias dos Santos, para entregar o certificado ao nosso palestrante. Convidamos também a Adriana Tonon, representante da Forte Tecnologia, para a entrega do brinde ao nosso palestrante. Bom, a gente agradece a todos. Vamos dar um intervalo, né? Até 3h30 a gente retorna com a nossa última palestra com o professor Felipe Guerra, tá? Obrigada.